mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente, à disciplina Cálculo Métrico. O tema do vídeo é regra do trapézio. Então, gente, olha, frequentemente nos deparamos com a necessidade de calcular a integral definida de uma função f de x sem antiderivado explícito, ou seja, cuja integral não é simples de se obter, como por exemplo esta aqui. Então, imagine que eu quero integrar aqui de um certo a até um certo b, sei lá, de 0 a 1, esta função aqui, elevado a menos x ao quadrado dx. Quase certeza que você deve ter visto esta funçãozinha nos livros de cálculo. Ela, não possui uma integral fechada, digamos assim, uma fórmula fechada, digamos, finita, fácil de se calcular. Você pode até usar séries de Taylor para estar tentando estimar, só que assim, é um cálculo um pouco pesado, porque série de Taylor envolve derivada, e aí para você derivar esse cara aqui, ó, que tem o menos x ao quadrado aqui, pode dar uma coisa muito grande, assim, você consegue fazer, consegue por outros métodos. Só que a gente vai ver um método aqui agora mais interessante, para resolver esse problema, que é o seguinte, ó. O que acontece? Nós podemos pegar o que nós vimos lá de interpolação, e estar utilizando aqui na parte de integral. De que forma isso pode ser feito? Ó, a interpolação polinomial pode nos ajudar a resolver esse problema. Nela, aprendemos como gerar o polinômio p de x parecido com f de x. Então, lembre-se, nosso objetivo é integrar essa f aqui, certo? Então, a gente vai pegar um polinômio parecido com ela. Assim, para uma função fx, a qual aproximamos por p de x, podemos considerar as integrais. Integral definida de a até b de p de x dx, aproximadamente a integral, como sendo aproximadamente a integral de a até b de f de x dx. Por que a gente pode falar, por que a gente vai usar essa ideia, de pegar esta aproximação aqui? É o seguinte, ó, neste caso, resolvemos a primeira, que é esta aqui, integrar um polinômio é moleza, na tentativa de obtermos uma resposta aproximada da segunda, que é esta aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o valor exato que a gente teria se a gente conseguisse resolver isso. Infelizmente, a gente não consegue. Integrar não é uma coisa assim simples. Na verdade, de modo geral, integrar é difícil, diferente da derivada. Uma função, normalmente, você consegue derivar. Mesmo que tenha uma derivada monstruosa, lá você use regra da cadeia, regra do quociente, produto, tudo na mesma coisa. Mas ainda assim, não é tão difícil. Por outro lado, integrar já é muito mais complicado. Funções assim, de escrita muito simples, não tem nem integral fácil de se calcular. Então a gente vai fazer isso, a gente vai trocar essa função complicada por uma função simples, que é o quê? Um polinômio. Integrar um polinômio é o quê? Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Quer dizer, você soma 1 lá na potência e divide pelo valor que ficou lá em cima. Então assim, é muito fácil você calcular a integral de termos polinomiais, tá certo? Então, gente, o que acontece? Nós vamos aqui apresentar uma primeira regra usando essa ideia. Aqui está uma ideia mais geral, quer dizer, no slide anterior, nesse aqui tem uma ideia que a gente pode usar um polinômio qualquer, certo? Agora é o seguinte, a gente vai achar o polinômio interpolador, só que eu já vou dar a regra do trapézio, digamos assim, ela já explicitada. E você vai perceber que você não vai precisar, na verdade, integrar nada. Você só vai substituir pontos. Isso é muito legal. Mas para isso vamos fazer o seguinte, ó. Seja f de x uma função conhecida apenas nos pontos x0 é f0 e x1 é f1. Então você só tem essas duas informações da função, informação desses dois pontos. Quanto ela vale em x0 e quanto ela vale em x1. Por meio de interpolação de Lagrange, sabemos o seguinte, que a gente pode achar o polinômio interpolador de H1, que vai ser a reta, dado por essa expressão aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai integrar essa expressão aqui e ver no que dá. Tá certo? Então vamos ali para o quadro, para a gente fazer essa continha, beleza? Então, vamos aqui. Olha só. Então nós queremos o quê? Calcular esta integral aqui. Infelizmente, o cálculo dela tem dificuldades algébricas, a gente não consegue fazer. E a gente então vai trocar por P, por P de x, onde P de x é um polinômio de grau 1, muito fácil. Tá certo? Só que para a gente não ter que achar o polinômio interpolador e depois integrar esse polinômio, a gente já vai conseguir fazer o quê? Achar a fórmula explícita. Que você já joga direto o x0 e o fx0. Então vamos lá, gente. Então vamos começar aqui, ó, integrando p de x. Então eu vou ter assim, ó, integral de x0 a x1 de p de x dx. Vai ser o quê? A integral deste lado de cá. De x0 a x1 de f de x0 x menos x1 sobre x0 menos x1 mais f de x1 vezes x menos x0, x1 menos x0
dx, certo? Olha só, aqui eu vou puxar algumas constantes para fora, para facilitar a parte que de fato nós precisamos integrar. Observe que fx0 é um valor dado, é onde a gente conhece a função imagem dela em x0. x0 menos x1 também. Então esses caras podem sair para fora da integral. A mesma coisa aqui, x1 e x1 menos x0. Então, na verdade, no final das contas, eu vou ter duas integrais onde eu tenho que integrar esse termo e esse aqui. Então, esta expressão aqui desta linha pode ser transformada nisso aqui, ó, f de x0 sobre x0 menos x1 vezes a integral de x0 a x1 de x menos x1 dx. Mais, né, integral da soma, ó, eu tenho uma soma aqui, então é a soma das integrais, né? F de x1 vezes x, sobre, né? x1 menos x0. A gente puxa essas constantes para fora. x0 até x1 de quem? De x menos x0 dx. Certo? Então agora a integral ficou muito fácil, porque ó, a integral disso aqui de dentro em relação à variável x é o quê? Copia-se esse cara, né? F de x0 sobre x0 menos x1 vezes. Aí aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2 menos x1x. Porque x1 é uma constante, gente. Então, claro que indo de x0 a x1 mais, copia essa constante aqui de fora, f de x1, x1 menos x0, vezes x ao quadrado sobre 2, que é a integral de x, menos x0, x de x0 até x1. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o teorema fundamental do cálculo, que diz que a integral definida de a até b de f de x dx, no caso nosso é o nosso polinômio, tá certo? Né? É a nossa função aqui de dentro. Né? Mas vamos usar aqui uma g, né? G dx, né? G de x dx. Isso aqui é o quê? É uma g-zona de b menos uma g-zona de a. Só que nossa g é esse pedaço aqui de dentro. Afinal, isso aqui é uma constante, ó, não depende de x. Né? Aqui está dependendo da variável x. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, f de x0, x0 menos x1 vezes. Eu vou aplicar o x1 aqui e depois subtrair aplicando o x0. Então, eu vou ter x1 ao quadrado sobre 2 menos x1 vezes x1 vai dar x1 ao quadrado. Menos, vou aplicar x0 aqui nesse primeiro x, x0 ao quadrado sobre 2, e vou aplicar x0 aqui. Vai ficar x1, x0 negativo, só que com menos. Desta forma, esse bloco aqui, ó, esse termo aqui, ele fica positivo, ó, x1, x0. Mais, copio essa constante aqui de fora, esse termo aqui, x1, x0, vezes. A mesma coisa aqui, ó, vou aplicar o x1, então vai ter x1 ao quadrado sobre 2 menos x1. No caso, x0, x1, né? Tanto faz x1, x0, x0, x1. Aí agora eu vou voltar aplicando x0, menos, por causa da fórmula ali, x0 ao quadrado sobre 2, mais, né? Porque vai dar menos aqui com menos do teorema fundamental do cálculo, vai dar x0 vezes x0, x0 ao quadrado. O que acontece, gente? Ó, essa parte aqui de dentro, a gente pode dar uma melhorada nela. De que forma? Ó, esse cara e esse é meio menos 1, né? Porque eu posso botar o x1 ao quadrado em evidência. Então, eu vou ter assim, ó, menos 1 sobre 2x1 ao quadrado. Esse cara aqui, eu vou somar aqui, ó, para ver se a gente vê uma forma. E esse último aqui eu boto por último, menos x0 ao quadrado sobre 2. O que acontece, gente? Ó, se a gente olhar para isso aqui, né? Menos 1 sobre 2, x ao quadrado, mais x0, x1. É x0, x1 ou x1, x, tanto faz, né? x1, x0 ou x0, x1, não tem problema não. Menos x0, aqui é x1, né? Ao quadrado sobre 2. Eu posso botar esse cara aqui, esse menos meio em evidência, ó. Então aqui vai sair, vai ficar x1 ao quadrado. Aqui vai ser o quê? Vai ser menos 2x1, x0. Por que eu sou menos 2x1, x0? Porque se eu multiplicar de novo, eu volto para a mesma coisa. Então, se eu multiplicar esse cara por esse, volta para isso. Se eu multiplicar esse cara por esse, volta para isso. E aqui é a mesma coisa, ó, x0 ao quadrado. Mas isso aqui de dentro, gente, é o quê? É x1 menos x0 ao quadrado. Então, esta parte aqui, ó, assim como esta, da mesma forma, só que essa aqui ficou mais simples, né? Porque vai dar esse cara ao quadrado, né? Esse cara aqui fica aqui, ó, menos x0, x1. E esse carinha aqui, ó,
ele vai se juntar com esse aqui, só que agora é 1 menos meio, vai dar positivo, ó. Esse aqui, a diferença é que esse cara não tem um sinal de menos, mas eu posso botar um meio em evidência. Olha, então tenho aqui o primeiro, tenho o segundo, que é esse aqui, ó. x1 ao quadrado sobre 2 menos x1, x0 mais x0 ao quadrado sobre 2. Botando um meio em evidência, nós vamos ter o quê? x1 menos x0 ao quadrado. Então eu posso pegar essa integral aqui e simplificar um pouco. Ó. Vai ser f de x0 sobre x0 menos x1 vezes, vou abrir um parênteses aqui por causa desse menos, né? Menos 1 sobre 2 vezes x1 menos x0 ao quadrado, mais, copiar isso aqui, f de x1 sobre x1 menos x0 vezes 1 sobre 2 x1 menos x0 ao quadrado. Então agora a gente pode dar algumas simplificadas aqui. De que forma? Olha só. Esse cara aqui e esse, eles são parecidos, só que esse aqui está com um sinal de... tá trocado, né, de ordem. Então eu não posso cortar desse jeito. Eu posso fazer o seguinte, ó, considerar esse cara aqui como x1 menos x0, só que o oposto desse cara. Aí eu corto esse cara com esse. E esse menos aqui, ó, eu faço o jogo de sinal com esse menos aqui. Então, esse termo aqui de cima vai ficar assim, ó, f de x0 vezes, ou seja, esse cara aqui foi cancelado, vezes quem? x1 menos x0, porque aqui tinha um quadrado, né, cortei só com uma potência, sobre 2. Mais, aí aqui é a mesma coisa, ó, corto um daqui com um daqui, não preciso me preocupar com o sinal neste caso, porque já está na mesma ordem, ó, x1 menos x0, x1 menos x0, f de x1 vezes x1 menos x0 sobre 2. Aí o que eu vou fazer aqui por último? Botar x1 menos x0 sobre 2 em evidência, né? Vezes quem? Fica esse mais esse, f de x0 mais f de x1. Tá certo? Então essa aqui é a nossa regra do trapézio. Né? Então a nossa integral de P, ou seja, a integral de P de x dx de x0 a x1, pode botar aqui P1, né? Por quê? Porque P1 é um polinômio de grau 1, né? A gente vem usando as notações assim. É o seguinte, vai ser isso aqui, ó. x1 menos x0 sobre 2, f de x1, f de x0 mais f de x1. Como eu falei, eu não preciso calcular a integral do polinômio. Por quê? Eu fiz genericamente, então a gente já parte para essa fórmula aqui, já joga o x0, mas subtrai o x1 menos x0, subtrai, soma o fx0 com o fx1, depois divide por 2 isso. Então, assim, é um cálculo bem fácil, né? Vamos só voltar ali para o slide, e depois um exemplinho para a gente ver o enunciado dele, certo? Então, o que nós fizemos? Nós integramos, né, o polinômio interpolador de grau 1, que é uma reta, né? E aí, integrando aqui está um pouco omitido as contas, mas nós chegamos aqui, né? Por fim, obtemos então que a integral desse polinômio de grau 1, né, de x0 a x1 é dado por esta fórmula aqui. E aí, gente, fica muito fácil resolver os exemplos, que é o seguinte. Quer dizer, antes de resolver o exemplo, o que na verdade tem aqui? Eu até colocou o slide, a ansiedade, né? Para a gente aplicar logo a fórmula. É tão fácil, você vai ver que o exemplo termina tão rápido que a gente fica até ansioso. Então, assim, você deve estar se perguntando, tá, professor, eu entendi, beleza, mas tem alguma interpretação para essa regra? Tem. Muitos de vocês até já conhecem algo parecido, que é quando você estuda integral lá no começo, né, que você vai ver que integral é uma área, o que é que o cara faz? Ele pega uma certa curva e bota um bocado de retângulo, né, acompanhando essa curva e fala, ó, a área desses retângulos aqui somadas é aproximadamente a área da curva. A diferença é que aqui a gente faz com trapézios. Alguns autores fazem com trapézio, tá certo? Mas outros fazem só com retângulos. Então a ideia é basicamente a mesma, né? Se você olhar bem na função, aqui eu tenho o meu, digamos, o meu x0, aqui eu tenho o meu x1. Quero integrar esta curva, ó, de x0 a x1. O que eu faço? Eu posso achar uma reta que passa por x0, f de x0, x1, f de x1, ou seja, pelos meus dois pontos. E ao calcular essa área aqui, que é a área de um trapézio, muito fácil de calcular, às vezes a gente não precisa nem de integral, né? Se você só desenhar os pontos e achar o trapézio, você já calcula usando a fórmula direta, você não precisa nem da fórmula ali que a gente estava falando, quer dizer, no final você vai usar ela implicitamente, né? Você vai ter uma área, o quê? Nesse caso aqui, estimada por cima, né?
observe que a minha curva tem uma área um pouco menor, né, a que está abaixo dela, né, entre o eixo X aqui, desse valor aqui até esse aqui, está abaixo dela, tem uma certa área, e o trapézio me deu uma área maior. Infelizmente é aquilo que a gente falou, né, a gente não tem, digamos assim, como obter o resultado exato em muitos casos, mas a gente troca por uma aproximação. Essa aqui é a chamada de regra do trapézio para 2 pontos apenas. A gente pode generalizar ela pegando mais trapézios, né, dividindo mais esse intervalo em mais pontos, né, e aí nós obtemos uma aproximação melhor, que é o que a gente vai ver em outras aulas aí mais à frente, beleza? Então, gente, está aqui a interpretação geométrica. É sempre interessante que você entenda, se possível, a interpretação geométrica, principalmente esses métodos, né, que a gente vai vindo mais básicos, né? Porque muitas vezes os métodos vão complicar, mas as ideias vão ser muito parecidas. Quando eu falar da regra de Simpson, você vai falar, não, professor, está parecido com a do trapézio, né? Só que a diferença é que ao invés de você pegar um trapézio, né, você pega uma parábola. Na cúbica, ao invés de você pegar uma parábola, você pega uma cúbica, né? E aí vai, a ideia basicamente é a mesma, tá certo? E aí, para fechar um exemplinho bem simples, a gente está aplicando direto, a aplicação direta de fórmula, né? Que é esse aqui, ó. Aplique a regra trapézio para calcular a integral de x0 a x1 e f de x vezes x, onde x0 é π sobre 3, x1 é 5π sobre 6 e f de x é seno de x. O que ele quer? Ele quer calcular a integral de seno de x de π sobre 3 a 5π sobre 6. Aí você fala, é fácil, porque a integral de seno é menos cosseno. Nesse caso, sim, né, você vai conseguir, mas é só para você ver depois, né, à medida que a gente vai caminhando com os métodos, a gente vai refazendo esse mesmo integral de seno para você ver como é que os métodos vão melhorando ao longo do processo, né, ou ao longo do processo. É ao longo que a gente vai mostrando novos métodos, né, e vai fazendo essa mesma integral nos outros casos também, beleza? Ou integrais assim simples, né, que dê para a gente calcular o valor exato, né, calcular o valor obtido via o método e ver que de fato, né, o método está funcionando, beleza? Então vamos ali no quadro, vamos fazer aqui essa continha. Tá um exemplo aqui, ó, você vê que eu não deixei nem espaço para resolver ele, porque é pequeno demais, não tem nem o que fazer. Então nós temos aqui o seguinte, ó, eu quero calcular a integral de x0 a x1 dessa função, entre x0, π sobre 3, x1, 5π sobre 6, onde a função é o seno de x. Então nós temos o seguinte, ó, temos que a integral de π sobre 3 a 5π sobre 6 de seno de x dx é aproximadamente, aí a gente não pode botar igual, tá certo? Porque é uma forma aproximada. Aí eu vou jogar os caras, ó. Vai ser quem? Quem é o x0? 5π, ou x1, 5π sobre 6 menos o x0, π sobre 3 vezes, sobre 2, né? Vezes quem? F de x0, que é seno de π sobre 3, mais quem? Seno de 5π sobre 6. Você pode calcular essa integral aí na mão para você ver quanto é que vai dar. A gente vai fazer isso quando a gente for estudar o erro, né? A gente vai estar fazendo isso aí, tá certo? Então nós temos aqui essa continha. Só jogar na calculadora, né? Então na calculadora, ó, vou botar aqui, ó, vou abrir um parêntese duplo, né? Porque tem esse dividido por 2 para depois multiplicar. Então, ó, 5π dividido por 6 menos π dividido por 3, isso dividido por 2, fecho parênteses, vezes, abro parênteses, seno de π sobre 3 mais seno, parênteses, 5π dividido por 6. Então, nós obtemos esse valor aqui, ó. Então, essa integral aqui é aproximadamente, aqui, claro, daqui para cá é uma igualdade, tá certo? Mas aqui é aproximadamente esse valor aqui, ó. 1.072873843, tá certo? Então, assim, aí você fala, será que esse valor está perto, está distante? Próximo vídeo a gente vai falar disso. Eu não quis falar aqui para não ficar muito grande, né? Mas a gente pode, na verdade, calcular aqui rapidinho, né? Só a integral de seno é quem? Só para... A integral de seno é cosseno, né? Seno menos cosseno, né? Menos cosseno de x de quem? De π sobre 3 a 5π sobre 6. Vamos calcular esse cara aí, ó. Então a gente vai ter... Eu vou calcular com cosseno, mas depois eu mudo o sinal. Então vamos botar o cosseno de shift π dividido por 3. Não, 5π sobre 6, né? 5π
π dividido por 6, só para a gente saber o valor exato, porque como é uma integral fácil, eu já botei ela nesse sentido, né? Menos cosseno de π sobre 3. Shift π dividido por 3. Opa, bati uma coisa aqui errada. Então o valor dá esse aqui, ó. Se eu não errei, conta um ponto. Mas na próxima aula a gente vê, viu? 3, 6, 0, 2, 5. Não estava planejado fazer isso aqui, não, até porque faltou espaço, né? Então assim, aí você fala, pô, professor, mas pô, deu distante pra caramba, né? Claro, quando você desenhar, você vai perceber que o seno ele faz uma certa curvatura, vai ter uma certa barriga, o trapézio vai passar abaixo, ou seja, a área aqui ela foi estimada por baixo, né? Porque aqui o seno vai ter uma certa barriga nesse ponto, e quando o trapézio vier, ele vai calcular uma área abaixo, subestimando a área, tá certo? Mas assim, aqui é a regra do trapézio para 2 pontos somente, viu? A gente vai melhorar esse número aí, generalizando. Próximos vídeos aí a gente vai estar vendo, generalizando essa regra para mais pontos, ou seja, a gente vai dividir esse intervalo em mais pontos. Mas ainda assim é uma aproximação, tá certo? É uma aproximação, né, desse valor aqui, tá certo? Então, gente, olha, vamos só fechar aqui, vamos dar uma olhada, né, no resultado que está aqui no slide, para a gente ver, né, vai que errou alguma conta, né? Então tá aí, basicamente é só mera substituição de fórmula. Né? O x1 aqui, né? 5π sobre 6, o x0 π sobre 3, né? Depois divide por 2 e pega essa somazinha aqui dessas imagens de π sobre 3 e 5π sobre 6. E aí nós achamos esse valorzinho aqui. Tá certo? A gente viu o valor não é tão bom ainda. A gente vai melhorar um pouco a retrapézio e também vamos ver outros métodos que vão produzir assim, resultados bastante próximos com poucas contas, eu diria. Tá certo? Então é isso aí, espero ter entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.